Oi, galera, bom dia. Bom dia, sexto ano. Bom dia, 62. Bom dia, meu povo. Tudo bem? Tudo certinho? Pessoal, dando continuidade aqui à nossa unidade 4, ao nosso capítulo 4, ao nosso módulo 4, a Jaque está trazendo os Incas. A gente está chegando pertinho aí do final, né? Jaque, quem é esse povo? Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente está na unidade 4, que está tratando, que está falando das civilizações pré-colombianas ou dos povos pré-colombianos, tá? A gente está falando, o nome do módulo é povos pré-colombianos, né? Essas civilizações viveram aqui, né, esses povos, na verdade, inúmeras etnias indígenas já viviam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo. Por isso que fala povos pré-colombianos. Era a galera que já vivia na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. Tá? Importante a gente enfatizar isso. A gente já começa falando disso. Por que pré-colombianos? Era a galera que vivia na Colômbia? Não. Na verdade, algumas pessoas viviam na região da Colômbia, os indígenas, mas não só por causa da Colômbia, tá? Que está aqui na América do Sul. A gente precisa dizer que civilizações pré-colombianas, civilizações pré-colombianas, civilizações da América pré-colombianos, está relacionada aos povos que viviam aqui na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. Por isso a palavra colombiana aqui, tá? Nós falamos dos maias, aqueles povos que viviam ali na região do Belize, de Honduras, da Guatemala, né? Povos que se organizavam em torno das cidades-estado, não chegaram a formar um grande império, politeístas também, tá? A Jaque falou para vocês lá do filme, como é que é o nome? Apocalipto. Eu tenho ele aqui salvo no meu pendrive. A gente voltando e dando tempo, a gente pode assistir o Apocalipto. É muito legal assistir ano passado com a galera. E do sétimo, inclusive, porque no sétimo a gente fala um pouquinho deles de novo, de pré-colombianos, a gente pode assistir caso dê tempo, tá? Fala sobre esses povos que viviam aqui, fala de povos indígenas que viviam aqui na América antes da chegada do Cristóvão Colombo, tá? Dessa parte 4, que tá lá nas páginas 488 e 489, a Jaque tá tratando, o livro tá tratando dos Incas, tá? Aqui, localizando os Incas, eu trago para vocês o Peru, tá? Os Incas vão viver ali na região onde hoje é o Peru, mais ou menos ali no século XII, tá, pessoal? Uma região montanhosa, inclusive Machu Picchu, né? A cidade sagrada dos Incas, né? Voltada ali para a religião, para o politeísmo Inca, é em cima de uma montanha. Hoje Machu Picchu está lá em ruínas, as pessoas vão visitar Machu Picchu, tem que caminhar muito, né? Porque eles conseguem chegar até um certo ponto ali com ônibus, né? Com transporte, mas tem que caminhar, então por ser muito alto, tem aquela questão, né, da dificuldade da respiração, as pessoas falam isso, eu tenho amigos que foram visitar Machu Picchu e falaram isso, né, retrataram isso pra mim. A gente vai falar de Machu Picchu lá na frente. Então aqui eu tô numa região muito alta, numa região montanhosa, ali os Incas vão começar a viver nessa região no século XII, tá? Vão formar um grande império, assim como os astecas, tá? Com a capital em Cusco, tá? A Jaque botou uma setinha aqui, olha, porque aqui a imagem estava meio embaçada, mas eu queria usar essa imagem aqui, porque eu usei lá em astecas e maias a mesma imagem, né? Localizando os maias que viviam aqui, olha, na América Central, tá? Os astecas aqui no México, que tá aqui em cima o México, aqui não aparece, tá? E os incas aqui, olha, no Peru, onde tá em verdinho, tá? A capital era Cusco, tá? Quando eu venho para cá e falo da política, eu digo que o imperador Inca, o Sapa Inca, né, era venerado como um deus. A gente vê aqui um governo teocrático, tá? Nos Incas, porque o imperador era venerado como um dos deuses, né? Ele tinha sido enviado dos deuses para governar aquela galera, para governar os Incas, tá? Então a gente fala que esse governo é um governo teocrático. A economia, como o terreno era muito montanhoso, eles tiveram que se adaptar para a prática da agricultura, tá, gente? Vão construir esses degraus aqui, olha, esses degraus, esses terraços agrícolas, para aproveitar a água da chuva. A água da chuva que batia no degrau aqui de cima, olha, no último degrau, tá? Ela ia umedecendo os degraus de baixo. Percebam a estratégia
para a economia, os europeus quando chegaram aqui, já que falou dos astecas, né, da cidade de Tenochtitlan, das chinampas dos astecas, os europeus ficaram com a boca aberta, sabe? Tipo, nossa, existe um certo desenvolvimento. Os europeus achavam que só eles eram desenvolvidos, né? Muita riqueza, muitas esculturas, muitos monumentos adornados lá com ouro, né? Então os europeus vêm para cá, vão massacrar esses indígenas por conta dessa ganância para pegar esse ouro, enfim, tá? Então esses terraços agrícolas eram uma estratégia para poder aproveitar esse terreno montanhoso para plantar. A matemática inca traz pra gente os quipos. Os quipos são esses cordõezinhos aqui, olha, onde cada nozinho vai representar uma quantidade, muito usada no comércio, tá, gente? Muito usada no comércio, os quipos. Cada pedacinho desse aqui, o comecinho, o livro tem aqui, deixa eu achar o livro aqui, tem inclusive um exercício para fazer a continha com os quipos, tá? Os quipos tá aqui, ó, na página 490, tem um exercício, não, perdão, gente, na 492 tem um exercício número 3 para fazer a contagem dos quipos, tá? Na 492 e na 493. Cada quipo desse era uma unidade quando ele ficava na parte de baixo, subindo um pouquinho, dezena, centena e milhar, tá? Tem como fazer assim que os incas faziam para fazer o comércio, para fazer a contagem, tá? Era a matemática dos incas. Aqui na comunicação inca eu trago os chasquis. Quem eram os chasquis, Jaque? Pessoal, o Império Inca vai crescer tanto, né? Vai crescer muito. A gente está falando de um grande império, assim como o Império Azteca. Vai crescer muito e vai ficar difícil a comunicação. O imperador tem que estar sabendo o que está acontecendo numa região mais distante. E aqui surgem os correios incas, os chasquis. Eram eles que levavam as informações de um lugar para o outro do Império dos Incas, tá? Então, um chasqui pegava a informação, levava até Marechal, de onde eu tô aqui em Rocha Miranda. Aí lá tinha outro chasqui, ele ia correndo, tá, gente? Com a informação para esse imperador, para as informações circularem no império. Lá tinha um outro chasqui, esse chasqui que chegou lá em Marechal descansava, tinha um pouso, né, um lugar para ele descansar. O outro chasqui que estava lá pegava essa informação, levava para um outro chasqui lá em Madureira, aí lá esse chasqui descansava, o outro de Madureira, e assim iam trocando as informações, levando essa informação, divulgando essa informação até ela chegar nesse imperador. O nome desse cara era Chasqui, tá? No meio dessas estradas aí incas, porque na verdade essas estradas, né, essas rotas vão ser construídas porque o império vai estar muito grande, tá? Quando eu venho para cá, eu trago os incas e a religião politeísta. Eu trago Machu Picchu, a cidade sagrada, tá, gente? Onde viveu o Tupac Amaru. Tupac Amaru foi um dos imperadores incas, né? E o Tupac vai viver nessa cidade sagrada, tá, gente? No alto, na verdade, né? A cidade foi construída, a cidade de Machu Picchu foi construída no alto, porque a ideia, na verdade, a gente está vivendo, a gente está morando, né? Os incas estavam morando num terreno montanhoso, mas quanto mais alto, mais perto dos deuses. Por isso, cidade sagrada, tá? Machu Picchu em ruínas hoje, muito visitada, tá, gente? Um destino muito importante aí na questão aí da América do Sul, tá? E aí com a chegada dos europeus, a gente vê exploração, escravidão, todos eles, né, gente? Europeu veio pra cá, vai massacrar esse indígena. Como é que os incas vão perecer aí, né, Jaque? A gente vai ver o último imperador Atahualpa. O Atahualpa vai sucumbir aí a partir do Pizarro. O Francisco Pizarro vai ser um navegador, né, um explorador europeu que vai vir para cá, para a América, né, e vai dominar ali os incas, né, vai dominar ali o Atahualpa. Ele vai estar vivendo ali, né, gente, a ideia dele era a ganância, a ideia dele, assim como Hernán Cortés fez com o Montezuma lá dos astecas, tá? Aqui o Atahualpa, o último imperador inca, vai sucumbir nas mãos do Pizarro. O Pizarro vai se aproximar do Atahualpa, ele vai sequestrar o Atahualpa vai pagar
vai ser aí o grande, na história a gente conhece como o grande resgate, né? O maior valor de resgate, ele vai dar muito ouro, tá, gente? A gente tá em 1532, vai pagar um resgate com 25 toneladas de metais preciosos, mas mesmo assim o Francisco Pizarro vai matar o Atahualpa. Além disso, as doenças, né, que os europeus traziam para cá, a questão dos maus tratos, a escravidão, também esses indígenas vão ser escravizados, né? Quando a gente fala de aculturação, aqui no finalzinho, o Atahualpa vai ter uma proposta, né, do Pizarro, dizer assim, você se converte, eu vou libertar você, mas você se converte e você vai converter todo o teu povo ao cristianismo. Você vai dizer que o cristianismo, eles eram politeístas, né, gente? Não eram cristãos, né? Você aceita Atahualpa Jesus, você aceita ser cristianizado, ele vai dizer que aceita, ele vai ser batizado, mas mesmo assim vai ser morto pelo Pizarro, tá? Uma coisa importante também que eu queria falar para vocês, pessoal, aqui, é que Machu Picchu era sagrada, tá? A gente falou. E 1800 na verdade, antes um pouquinho, 1700 e pouquinho, o Tupac Amaru vai tentar libertar, um dos imperadores vai tentar libertar os incas do poder dos europeus. Não vai conseguir, tá? Lá na frente, 1821, isso é uma curiosidade, tá? Lá em 1821, o Peru vai conseguir ficar independente a partir de um cara que vai dizer que é descendente do Tupac Amaru, tá? Que é descendente desse imperador inca, que ele é um indígena, né? Ele é filho de indígenas e ele vai dizer, eu sou descendente do grande imperador, tá? E ele vai tentar, e na verdade ele não vai conseguir a independência, mas ele vai morrer, pessoal, decapitado, mas a ideia, né, dos europeus, porque ele vai insurgir e vai tentar uma luta aí, né, tentar a questão da independência do Peru, a gente já está em 1821, o Tupac Amaru, o descendente aí do Tupac Amaru, vai começar uma luta, vai chamar os mestiços, vai chamar a galera ali do Peru para brigar contra os europeus, para brigar contra os espanhóis. Os espanhóis vão amarrar o Tupac Amaru a 4 cavalos, as 2 pernas, né, e os 2 braços, para os cavalos correrem. Eles vão chicotear os cavalos para eles esquartejarem o corpo do Tupac Amaru, para ele morrer em praça pública, servindo como exemplo para as pessoas que tentassem lutar contra os europeus para tentar a independência. Então a gente vê aqui uma grande crueldade, a gente vê aqui uma ganância muito grande, né? Eles queriam que as pessoas vissem o Tupac Amaru morrendo dessa maneira, o descendente do Tupac, né? Ele vai dizer, esse indígena vai dizer que ele é descendente do grande imperador inca e o último dos incas, inclusive ele se dizia o último dos incas, porque a gente já está em 1821, e ele vai dizer assim, os europeus, né, os espanhóis vão dizer que você sirva como exemplo. E aí, como os cavalos vão se afastar, né, vão ser chicoteados, mas eles não vão conseguir arrancar as pernas e os braços do descendente do Tupac Amaru, eles vão decapitar o Tupac Amaru, tá? E aí, mais na frente, vão surgir outras pessoas que em 1821 vão fazer com que o Peru fique independente, tá? Eu venho para cá, fecho a aula então para vocês. A gente viu aqui os incas formando um grande império, assim como os astecas. A capital era em Cusco. Vimos aqui a questão do politeísmo, a importância de Machu Picchu para essas pessoas, no alto de uma montanha. Vimos a importância dos quipos na matemática, tem exercício para fazer lá no livro, tá? Falando aí da dezena, da centena e do milhar, tá? Tem como fazer, dependendo da posição que esses nozinhos estavam nas cordas, representam aí a unidade, a dezena, a centena e o milhar. É fácil de fazer o exercício, tá? Vimos os chasquis, né? As informações chegando aí nesse grande império, esse império que cresceu muito, que era o Império Inca, os chasquis levando as informações, tá? E aqui no finalzinho, Francisco Pizarro dominando aí o Atahualpa, matando aí o Atahualpa, que vai ser o último imperador dos Incas, tá? Vou deixar o material então, me chamem se tiverem dúvidas, tá, gente? O Zap, o grupo, né? O grupo do WhatsApp foi feito para isso, me chamem, tá bom? Se cuidem, até o nosso próximo encontro. Beijo!